Tudo posso naquele que me fortalece. Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora, aqui na sua emissora, a Palavra do Padre Vanderlei. Amados e amadas de Deus, hoje é segunda-feira e nós estamos na 10ª semana do tempo comum. Veja como o tempo vai passando. Hoje Jesus sobe a uma pequena colina para pregar a uma multidão que o seguia. E preste bem atenção, porque ele vai falar das bem-aventuranças. Com este sermão, o Senhor anima-nos a viver com alegria as virtudes, preste bem atenção, pobreza, limpeza, misericórdia e o sofrer com paciência as dificuldades da vida, injustiças, tristezas. Jesus nunca nos prometeu um caminho sem problemas, mas garante-nos a sua ajuda e o prêmio pelo esforço para seguir o seu caminho. Por isso nunca desanime. Nunca desanimes. Esta é a frase. Vamos pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 1 a 12, e vamos ver como ele fala para a multidão, porque ele diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se, e os seus discípulos se aproximaram dele. Abrindo a boca, ele os ensinava dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Nas bem-aventuranças, nós temos aqui um significado muito importante, porque naquele vale onde Jesus fala, ele remete essa voz para que todos possam ouvir e prestar bem atenção. Por isso que quando nós ouvimos a proposta de Deus, ela nos torna o quê? Mais ambivalente nas coisas que nós fazemos. Porque quando ele fala de 7 bem-aventuranças, dizendo, ó, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu, nós podemos entender que nós devemos então estar sempre ali nesse trabalho. E veja bem, quando falamos felizes os pobres no espírito, significa que há uma proclamação das bem-aventuranças. Jesus nos faz notar que frequentemente somos os desmemoriados, que atuamos como criança, não temos memória, pois as brincadeiras fazem esquecer certas obrigações. Jesus temia que a grande quantidade de boas notícias que nos tem dado, quer dizer, de palavras, gestos, silêncio, se diluíssem os nossos pecados e as preocupações. Mas ele lembra, na parábola do semeador, a imagem do grão de trigo sufocado nos espinhos. Por isso, São Mateus hoje introduz as bem-aventuranças como princípios fundamentais, para que não esqueçamos nunca. O que é um princípio fundamental? É aquilo que vai reger, é a base de tudo, é um resumo da nova lei, apresentada por Jesus como os pontos básicos que nos ajudam a viver de maneira cristã. As bem-aventuranças estão destinadas a todo o mundo. O Mestre não só ensina aos discípulos que o rodeiam, nem exclui a nenhum tipo de pessoa. Ele apresenta uma mensagem universal. Agora bem, destaca as disposições que devemos ter e a condição moral que nos pede, embora a salvação definitiva não aconteça neste mundo, e sim no outro. Enquanto vivemos na terra, devemos mudar a nossa mentalidade e transformar nossa maneira de valorizar as coisas. Devemos acostumar-nos a ver o rosto de Cristo que chora nas pessoas que choram, nas que querem viver sem a palavra, nos mansos de coração, nos que fomentam as ansiedades de santidade, nos que tomaram uma determinada determinação. Como dizia Santa Teresa de Jesus, para ser semeador da paz e alegria,
e as bem-aventuranças são o perfume do Senhor, participando na história humana, também na sua e na minha. Nos últimos versículos, incorporam a presença da cruz, pois convida a alegria quando as coisas ficam difíceis. Permaneçam, humanamente falando, por causa de Jesus e do Evangelho. Felicidade é o que buscamos e queremos, não é mesmo? Então, quando há coerência de vida cristã, quando nós temos facilmente preocupação e não nos preocupamos com as coisas de Deus, nós achamos que somos felizes, mas não somos. Por isso o texto de São Mateus é claro. Então, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas e que vieram antes de vós. Mateus 5:12. Hoje nós temos a oportunidade de iniciar essa semana diferente. Por isso eu vou convidar você a dar o seu like, deixar a sua mensagem, mandar esse áudio para mais pessoas, esse vídeo, e na certeza de que Deus que vos abençoe. Você que nos acompanha através da Rádio Clube, através da Rádio Vale, sinta-se abençoado e vamos pedir a Deus que Ele mantenha-nos unidos e nos abençoando. Por onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine por toda a vida. Deus te proteja, te abençoe e uma boa semana para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.